Existe um erro silencioso, um comportamento disfarçado de virtude que condena pessoas boas à pobreza eterna. Um vírus mental plantado em você desde cedo, muitas vezes pela religião, pelos seus pais, pelos professores e reforçado todos os dias pela sociedade. Esse erro te faz rejeitar o próprio direito à abundância e, pior, te faz sentir culpa por querer vencer. Napoleão Hill alertou: você não será recompensado pelo quanto trabalha, mas pelo quanto consegue transformar desejo em propósito definido. O mundo está cheio de gente exausta, mas falida, cheio de gente ocupada, mas sem direção. Trabalhar sem direção é como remar num barco furado. Você afunda, mesmo remando com força. E é por isso que você precisa ficar até o fim desse vídeo, porque a mudança que você busca não está em trabalhar mais, nem em cortar o cafezinho. Está em entender e eliminar esse erro, essa rachadura silenciosa na sua fundação mental, e substituir isso por um alicerce sólido, ancorado em sabedoria milenar. Você já percebeu isso no seu dia a dia? Tenta juntar dinheiro, mas algo sempre surge. O carro quebra, um parente pede ajuda, uma urgência médica aparece. O universo responde à sua vibração. E se sua vibração é de escassez, de medo, de sobrevivência, é isso que ele te devolve. Você pode até não dizer isso em voz alta, mas sente. Lá no fundo, você tem vergonha de querer prosperar. Você tem medo de ser julgado e se tornar alguém ganancioso. E sem perceber, você faz acordos mentais para se manter na mediocridade. Isso não é só psicológico, é espiritual. A Bíblia já dizia em Provérbios 23:7: assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Se você pensa como alguém pequeno, viverá pequeno, mesmo com diplomas, mesmo com talento, mesmo com fé. Não adianta rezar com a mente programada para perder. O erro que sabota sua colheita é a mentalidade escrava. Uma mente treinada para servir, mas não para liderar. Para obedecer, mas não para criar. Para sobreviver, mas não para multiplicar. E aqui está a correção. Propósito ardente. Não desejo raso, não esperança morna, mas um compromisso interno inabalável com aquilo que você veio realizar neste mundo. Napoleão Hill escreveu: todas as pessoas que acumulam riquezas começam com um sonho, um desejo ardente. Você não pode tratar sua liberdade financeira como um capricho. Ela precisa se tornar uma missão sagrada. Algo que você persegue com a mesma disciplina de um guerreiro em campo de batalha. Com a mesma vibração de um profeta que carrega uma mensagem. Sem isso, você será facilmente distraído. Vai desistir no primeiro não. Vai recuar diante do primeiro obstáculo. Vai justificar a estagnação com frases bonitas, mas vazias. Deus sabe o que faz. Talvez não seja meu momento. Pelo menos tenho saúde. Não. Você não foi criado para apenas sobreviver. Você foi desenhado à imagem de um Criador. E o Criador não se limita. Ele expande, ele transforma, ele abençoa. Mas ele também exige fé em ação. A fé sem obras é morta, e a obra sem propósito é inútil. Se você quiser mudar sua colheita, precisa mudar o solo mental onde suas sementes estão sendo lançadas. Precisa arrancar a raiz da dúvida, a erva daninha do medo, o mofo da culpa. Precisa nutrir sua terra interna com propósito, disciplina, energia, gratidão e visão. Porque o universo não responde ao que você pede com palavras. Ele responde ao que você vibra com convicção. E se sua vibração continuar alinhada com a escassez, nem 1000 orações vão mudar sua realidade. Você já percebeu que a dor da estagnação começa como um incômodo leve, mas se transforma em desespero silencioso? No começo, é só frustração com o salário. Depois, com o tempo perdido. Mais tarde, com a vida desperdiçada. E quando você se dá conta, está olhando para o espelho com raiva, não dos outros, mas de si mesmo. Você começa a se questionar: onde foi que me perdi? Quando foi que deixei de lutar? Esse é o ponto onde muitos afundam, mas também é onde alguns despertam.
Napoleon Hill dizia: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Isso não é autoajuda barata, é um código espiritual. O que parece derrota é, na verdade, a convocação divina para renascer. Mas você precisa aceitar o chamado, precisa atravessar a caverna interna, encarar seus monstros, abraçar sua escuridão. A transformação começa quando você para de fugir de si mesmo. E é aqui que entra a chave mais ignorada por quem fracassa: a gratidão estratégica. Gratidão não é conformismo, é vibração elevada. É reconhecer o que você tem para liberar espaço para o que você quer. É dizer: obrigado, universo, por esta lição. Mesmo que o bolso esteja vazio, isso abre portais. Gratidão limpa o terreno. Gratidão ativa a fé, e fé é força vibracional. Fé é linguagem que o universo compreende. Você nunca viu alguém amargo prosperar. Nunca, porque a amargura é um veneno silencioso. Gratidão é um antídoto. A Bíblia diz em Filipenses 4:6: sejam gratos em todas as circunstâncias. Isso não é passividade, é preparação vibracional. Quem agradece pelo que tem, atrai mais do que merece. Quem só reclama, se afunda no que teme. Agora, vamos além. Existe uma força silenciosa que trabalha por você enquanto você dorme, anda, respira. Essa força é a autossugestão. Hill revelou: tudo aquilo que você repete com emoção suficiente, sua mente aceita como verdade. Em outras palavras, o que você diz para si mesmo com intensidade se torna realidade. Você é programado por suas palavras? Elas são sementes, e sua mente é solo fértil, seja para frutos ou venenos. Por isso, você precisa vigiar o que diz para si mesmo. Se você repete: eu sou azarado, dinheiro é difícil, isso não é para mim, sua colheita será escassa. Mas se você planta frases como: eu sou fonte de prosperidade, minha energia atrai riqueza, o universo conspira a meu favor, sua mente começa a mudar. E com ela, seu comportamento, e com seu comportamento, sua realidade. Use a autossugestão como ferramenta de guerra. Declare todos os dias em voz alta o que você deseja. Com força, com fé, com emoção. Não repita por repetir. Sinta, viva, veja, crie imagens mentais. Ative sua imaginação, porque tudo o que existe hoje foi primeiro imaginado. Seu futuro está naquilo que você repete em silêncio, todos os dias. E se você quer acelerar este processo, então você precisa entender a lei da vibração. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. Hill explicou que a emoção é o combustível do pensamento. E a Bíblia já dizia: como imaginou em sua alma, assim é. Tudo está conectado à sua frequência. Pensamentos têm cor, cheiro, peso. Emoções têm força magnética. A vida que você vive hoje é resultado do que vibrou ontem. É por isso que muitos até ganham dinheiro, mas perdem tudo logo depois, porque a vibração de escassez ainda governa seus alicerces. Eles ganham, mas não sustentam. Eles colhem, mas desperdiçam, porque sua mente ainda está programada para viver no limite. Mas você não. Você está aqui. E isso significa que algo dentro de você já começou a mudar. Agora vem uma verdade bruta. Você nunca terá liberdade financeira se continuar buscando a aprovação dos outros. A necessidade de ser aceito é uma corrente dourada. Ela brilha, mas aprisiona. Você recua para não incomodar, se sabota para não ser invejado, se esconde para não ser rejeitado e, no fim, apodrece por dentro. Isso precisa acabar. Hill foi claro: as massas são controladas pelo medo do julgamento. O vencedor rompe esse ciclo. Ele prefere ser criticado por vencer do que elogiado por fracassar. Você precisa assumir seu lugar de autoridade na própria vida. Isso exige coragem, e coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. É colocar a mão no arado e não olhar para trás. É romper com amizades que atrasam, com hábitos que destroem,
com desculpas que paralisam. Porque liberdade tem preço, e o preço é cortar os vínculos com tudo que te mantém pequeno. Você já viu um leão pedindo permissão para rugir? Já viu uma águia pedindo desculpa por voar alto? Não, eles são o que são, e você também é. Um ser criado com propósito, com poder, com energia para transformar realidades. Mas isso só será ativado se você sair da zona neutra, se parar de buscar garantias. Se entender que a única segurança é a fé aplicada com a ação. Agora, talvez você diga, mas eu já tentei, já acreditei, já investi e falhei. Tudo bem, todos os que venceram falharam primeiro. A diferença é que eles decidiram levantar. Eles aprenderam, eles se reconstruíram e voltaram mais fortes. O fracasso é o teste de resistência, é o fogo que purifica, é o vento que molda o guerreiro. Mas você precisa decidir. Vai continuar colecionando desculpas ou vai começar a construir resultados? Você tem agora todo o fundamento. Tem visão, tem propósito, tem disciplina, tem fé. Agora só falta uma coisa: colocar tudo em movimento. Porque conhecimento sem prática é ilusão. Vibração sem ação é sonho morto. Fé sem obras é vazia. E o universo não premia a intenção, ele recompensa execução. Este é o momento. Sua mente já mudou. Agora, mude sua vida. Vá, comece. Mas comece diferente, com consciência, com clareza, com convicção. Porque o que você plantar hoje, você colhe amanhã. Primeiro é uma ideia que volta. Depois é uma força interna que se recusa a aceitar o mesmo ciclo de sempre. Você começa a enxergar padrões. Situações que antes pareciam normais, agora gritam como sinais de sabotagem. Conversas que antes te confortavam, agora te incomodam. Pessoas que antes te influenciavam, agora parecem presas. Isso não é arrogância, é maturidade vibracional. Você está despertando. E com o despertar, vem a responsabilidade, porque agora você não pode mais fingir que não sabe. Agora você reconhece o erro que sabota sua colheita financeira. E junto dele, entende que a correção não é um evento, é um processo, um realinhamento, uma construção diária. É como preparar a terra todos os dias para um fruto que ainda não apareceu, mas você segue. Porque sabe, a colheita é inevitável quando o plantio é consciente. Napoleão Hill dizia: "O tempo não respeita que não usa." Essa frase corta como espada, porque a maioria desperdiça dias como se tivesse uma eternidade pela frente, mas o tempo é a moeda mais espiritual que existe. Você troca tempo por tudo: dinheiro, energia, vínculos, oportunidades. Cada minuto seu é um voto no futuro que você quer ou na prisão onde você vai apodrecer. E é por isso que o tempo precisa ser santificado. O que você faz com sua primeira hora do dia revela quem governa a sua vida, você ou o caos. A maioria já acorda correndo, conectando-se ao mundo antes de se conectar consigo mesma. Isso é suicídio vibracional. Você está acordando e alimentando a mente com o lixo do mundo. Notícias, comparações, cobranças. E depois se pergunta por que o dia não flui, por que a energia some, por que o dinheiro não vem. A disciplina espiritual do início do dia é a arma dos mestres. É nesse momento que você planta a semente mais importante, sua vibração. É aí que você reafirma seu propósito, agradece pelo que tem, declara o que quer, visualiza o que vai manifestar. Não existe liberdade financeira sem ritual diário. Você não vence por acaso. Você vence por repetição, por construção, por realinhamento. A Bíblia já dizia: "Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas." O reino de Deus é interno, é o centro de força, é o lugar onde sua vibração se conecta com o propósito eterno. É quando você age não como servo do medo,
mas como filho da criação. Você se torna causa e não efeito. E agora você entende que não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre liberdade, sobre poder escolher, sobre não ser escravo do tempo, do chefe, do medo, da aparência. É sobre viver com dignidade, ter tempo para sua família, ter paz para dormir, Ter energia para criar, ter poder para decidir. A prosperidade é o cenário externo de uma ordem interna. Onde há alinhamento, haverá abundância. Mas para manter essa ordem, você precisa proteger sua mente como se fosse um templo. Porque ela é. E templos sagrados não são acessíveis a qualquer um. Afaste-se de quem zomba da sua visão, de quem vive da crítica, de quem tem energia de cemitério. Não negocie sua vibração por aceitação. Isso tem custo alto demais e o universo sempre cobra a conta. O universo está observando. Ele não responde ao seu desejo, ele responde à sua decisão. Ele responde ao seu compromisso, ele responde à sua vibração diária. E é por isso que agora, neste exato instante, você precisa firmar um voto. Diga em voz alta ou escreva com convicção: eu confio. Não com um mapa perfeito, mas com uma vela acesa. E essa luz que agora carrega a consciência não pode mais ser apagada, porque uma mente que desperta para o propósito jamais volta a se acomodar no escuro. E agora você entende. O verdadeiro erro não estava no seu trabalho, nem no mercado, nem na economia. O erro estava na forma como você vibrava, como pensava, como falava consigo mesmo. Você plantava com fé, mas regava com dúvida. Sem saber, estava tentando colher abundância com a mente enraizada na escassez. Estava orando com os lábios, mas amaldiçoando com os pensamentos. E o universo, que responde à energia, não às palavras, apenas devolvia aquilo que você emitia. A colheita era fiel ao plantio invisível. Mas hoje, tudo mudou. Hoje, você arrancou a erva daninha da autossabotagem, rasgou o contrato não escrito com a mediocridade, rompeu com a corrente dourada da aprovação. Hoje, você pegou de volta sua espada e agora pode finalmente voltar ao campo, olhar para a terra e dizer: agora estou pronto. Pronto para plantar com intenção, pronto para vibrar com convicção, pronto para colher com liberdade. Napoleão Hill afirmou que todos os grandes vencedores passaram em algum momento por períodos de escuridão total. Mas os que confiaram, os que mantiveram a fé vibrando acima das circunstâncias, esses foram recompensados de forma extraordinária. Não por sorte, mas por lei. A lei da mente, a lei da vibração, a lei da colheita. A Bíblia já selava esse princípio em Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Isso é fé estratégica, ação contínua, confiança sem garantias. E você entendeu, você absorveu, você está pronto para viver isso. E se chegou até aqui, então deixe sua marca. Escreva nos comentários apenas 3 palavras. Eu confio. Essa não é uma frase, é um código, um selo vibracional, um pacto com o propósito, um chamado silencioso para quem ainda está preso no ciclo da estagnação, porque sua decisão inspira, sua vibração contagia, sua colheita começa quando você declara. E lembre-se da metáfora que te trouxe até aqui, a engrenagem invisível, a prisão sem grades. Ela não desaparece sozinha, mas agora você tem a chave. E se usar essa chave todos os dias, com visão, disciplina, gratidão, propósito e fé, você não apenas se liberta, mas constrói uma nova realidade. Uma onde você é o arquiteto, onde Deus é o alicerce, onde o universo é o aliado. Então se inscreva neste canal, não por hábito, mas por compromisso, porque cada conteúdo aqui é uma semente e você já aprendeu a plantar. Curta este vídeo não para mim, mas para que o algoritmo entregue isso a quem ainda está cego dentro do labirinto. Que Deus te abençoe.